Vamos falar um pouco agora então sobre o papel do Estado. Qual é, afinal de contas, o papel do Estado? Para que ele serve? Né? E nós vamos perceber que não dá para falar sobre o papel do Estado sem mergulharmos um pouco na sua origem, na sua história. E uma coisa muito interessante é que esta preocupação, este interesse em compreender o papel do Estado e a origem do Estado é muito antigo. Apesar do Estado ser um conceito mais recente, essa preocupação sobre o governo, sobre a forma de governar, qual o papel do governante, o papel do rei, o papel do príncipe, é bastante antigo. Nós, fazendo aqui uma síntese breve, nós podemos voltar lá para a antiguidade e pegarmos dois importantes pensadores. Primeiro, o filósofo grego Platão, que no seu livro República, ele vai falar sobre quem deve ser o governante. Platão, que vai dizer que a política, ela é a arte da opinião, né? E que, na verdade, o governante deve ser aquele que tem a verdade. Então, Platão vai dizer que o governante deve ser o rei filósofo, porque, tendo ele conhecimento da verdade, ele tem condições de ser o melhor governante. A política seria o espaço da opinião, a opinião seria algo limitado, incapaz de produzir o melhor governo, portanto, o filósofo que tem a verdade deve ser o verdadeiro rei, deve ser o verdadeiro governante que vai governar ali o povo. Um outro filósofo importante, aluno de Platão, foi Aristóteles. Aristóteles já traz uma outra ideia. Na sua obra Política, ele vai dizer que o melhor governo é o governo dos mais preparados, daqueles que uma vez bem preparados, têm melhor condição de governar. Ele vai dizer, diante das diversas possibilidades, dos diversos modelos de governo, ele diz que o melhor é a aristocracia, o governo de poucos, dos mais preparados, que, uma vez preparados, têm melhor condição de governar. Também é importante a gente olhar um pouco para a palavra de Deus. Nas Sagradas Escrituras, há várias situações históricas que tratam também dessas questões. Poderíamos falar de José do Egito, que foi um grande administrador, poderíamos falar de Davi, de Salomão, mas há uma passagem que vale a pena a gente aqui rapidamente destacar. O povo de Deus foi ali liberto por Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, caminha com o povo por 40 anos, né? Chega à Terra Prometida, Moisés não entra na Terra Prometida, Josué entra na Terra Prometida e ali é instaurada, né? Josué vai dividir as tribos, né? As 12 tribos, ocupando Canaã, e ali se cria, digamos assim, uma forma de governo governada por juízes que vão ali tratar das diversas questões do povo. Isso por um bom tempo. Em algum momento, em um certo momento da história, o povo se queixa e começa e procura o profeta Samuel e pede a ele um rei, né? O povo vai dizer ao profeta Samuel que eles não querem mais ser governados por juízes, mas querem ter um rei como os outros reinos pagãos ao redor também possuem. E aí, meus irmãos, é muito interessante porque eu diria que o profeta Samuel dá uma pequena aula de direito tributário ali para o povo, dizendo que se eles querem um rei, terão que arcar com os custos de um rei. Um rei tem um reino, um rei tem servos, um rei tem exército, um rei tem corte. Portanto, se o povo quer um rei, terá que se preparar para arcar com os custos administrativos de se manter um rei. É uma experiência bastante interessante. Mas avançando na história, agora pegando o conceito mais tradicional de Estado, que é um conceito cunhado ali
por volta do século XV, XVI, com o surgimento dos estados nacionais e do que a gente chama de monarquia absolutista, nós temos a figura de três importantes pensadores que vão, já nesse conceito contemporâneo, moderno e contemporâneo de Estado, vão tentar explicar um pouco aquilo que é o Estado. Então, um importante filósofo que nós trazemos aqui é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai tentar entender o Estado na perspectiva de que o Estado é criado com o seguinte objetivo: o Estado surge como uma solução à chamada guerra de todos contra todos. Então, para Hobbes, o ser humano ele vivia de uma maneira insegura, porque uma vez que não existia nenhum tipo de organização administrativa, social, política, existia uma insegurança em relação ao outro. O outro é uma ameaça. Então, na medida em que o outro é uma ameaça, automaticamente eu me coloco em uma posição de defesa, me coloco em um estado de guerra, ou seja, por não existir uma organização que garanta a segurança, automaticamente passa-se a ter uma possível guerra de todos contra todos. Para resolver isso, cria-se a figura do soberano, que assume o compromisso de garantir, de evitar a todo custo a guerra de todos contra todos. Então, a população entrega ao soberano a sua liberdade e, em troca disso, o soberano se compromete a garantir que essa guerra não aconteça. Hobbes vai dizer que o soberano pode tudo, desde que ele garanta que não aconteça a guerra de todos contra todos. Um outro filósofo que também vai estudar a questão do Estado é o filósofo John Locke. John Locke vai trazer uma visão um pouco diferente. Para ele, o Estado tem o seguinte papel: mediar conflitos entre os cidadãos e proteger o direito natural à propriedade. Então, Locke, que é considerado o pai ou um dos pais do pensamento liberal, vai dizer que o papel do Estado é interferir no mínimo possível. E qual é o mínimo? Garantir a propriedade como direito fundamental e mediar tensões que eventualmente aconteçam entre os cidadãos. Ou seja, existindo ali uma tensão entre duas pessoas, entre dois cidadãos, o Estado entra como um terceiro que vai mediar essa realidade. Então veja que é uma visão já bastante diferente da visão de Hobbes. Um terceiro filósofo que também se ocupou em compreender o Estado é o francês Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, o papel do Estado é restituir ao ser humano a liberdade que ele tinha quando vivia no estado da natureza. Então Rousseau vai dizer, ele vai trazer a ideia do mito do bom selvagem. Então, o homem, quando vivia na natureza, ele gozava de uma liberdade natural, ele era feliz na natureza. Rousseau vai dizer, inclusive, bem de forma diversa de Locke, que a propriedade foi o grande problema, né? A propriedade retirou do ser humano a liberdade. Sendo assim, uma vez que o ser humano perdeu a liberdade natural, era preciso restituir esta liberdade. Então, o Estado surge como aquele que vai restituir a maior liberdade possível ao ser humano, que Rousseau chama de liberdade civil. Se já não é possível a liberdade natural, é possível a liberdade civil por meio do Estado, que deve ser governado pelo que ele chama de vontade geral. A vontade geral, ela é a soma de todas as vontades de cada indivíduo, que uma vez organizada, deve governar o Estado. Então, o Estado, segundo Rousseau, o Estado, uma vez governado pela vontade geral,
restitui, assim, a maior liberdade possível, a liberdade civil. Temos aqui, portanto, 3 concepções de Estado. Para Hobbes, o Estado tem como papel evitar a guerra de todos contra todos por meio do governo do soberano. Para Locke, o Estado deve garantir o direito fundamental à propriedade e mediar conflitos entre os cidadãos. E para Rousseau, o Estado deve, por meio do governo da vontade geral, restituir ao ser humano a liberdade que ele perdeu na natureza, a liberdade civil. Veja você que em ambas as situações a compreensão daquilo que o Estado passa por aquilo que o Estado faz. Quase que não dá para a gente separar uma coisa da outra. Não tem como compreender o que o Estado sem compreender para que ele serve. Ou seja, percebemos aqui que a compreensão do Estado passa por uma visão instrumental, passa por uma visão daquilo para o qual ele foi criado. Esta questão é muito importante aqui nessa série de vídeos que nós estamos tratando. A gente continua no próximo vídeo. Até breve.